Olá a todas e a todos, de boa vontade, crentes ou não, espíritas ou não, mas que veem na doutrina do Cristo, como eu sempre costumo dizer, o roteiro a seguir, o caminho que devemos trilhar na nossa vida espiritual e até, por que não dizer, na nossa vida material também, visto que a vida material é a secundária, é o subconjunto que faz parte de um conjunto maior e universal, que lhe serve até de conjunto universo, que é o mundo espiritual. E, claro que para quem professa e tem a fé e a filosofia espírita, com certeza a vida no seu conjunto totalitário, né? Quer seja a vida espiritual maior, grandiloquente, e a vida material como subconjunto ínfimo desta. Para a visão espírita, então, claro que temos uma visão muito mais detalhada, muito mais cheia de nuance e cores essas que nos são muito úteis para o nosso aprendizado e para o nosso desenvolvimento moral, emocional e, por que não dizer, intelectual também. Então, mais uma vez, sejam todas e todos bem-vindos a essa conversa fraterna sobre um tema que, para quem quer acompanhar, quem gostar de acompanhar, ou mesmo posteriormente desejar estudar com muito mais detalhes, tudo aquilo que eu comentarei e falarei agora está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 10, 11 e 12. E ele fala do tema, né, ensinado, inclusive, da passagem vivenciada por Jesus, que nos traz um grande ensinamento, que é a passagem titulada por "Muito se pedirá aquele que muito recebeu". De cara, esse tema nos alude a responsabilidade que temos, né, perante a vida, perante Deus, perante o nosso próximo, né? Que responsabilidade nós temos perante a providência divina? Que responsabilidade nós temos no tocante aos menos privilegiados? A caridade tão falada por todos, né? Jargão estandarte, inclusive, do Espiritismo, né? No seu conhecido "fora da caridade não há salvação", mas até que ponto espraia-se a nossa responsabilidade no tocante a essas questões, né? A caridade, então, né? O cuidado para com o próximo, transcende, então, a uma bondade inerente à pessoa, ou ela é muito mais do que isso? Ela é um compromisso com a vida, contraído de maneira proporcional àquilo que temos, àquilo que ganhamos, àquilo outro sim que nos é dado. Eu peço perdão nesse momento para todos aqueles que, bom, não são excessivamente nerds ou enfim, não amam tanto assim a sétima arte, mas eu, como sou um amante desta, né, do cinema, bem como filmes de super-heróis, nesse tema de hoje me lembra muito a figura do Peter Parker, né, o Homem-Aranha, que, como todos sabem, picados pela aranha radioativa, adquire com isso grandes poderes, né? E num desenvolvimento peculiar do filme, dada a altura, estabelece-se um diálogo muito interessante e num momento, inclusive, muito tenso, muito cruel do filme, me referindo ao filme do Homem-Aranha, é claro.
E nesse momento do filme, o personagem do tio Ben, tio e tutor do Peter Parker, né, o Homem-Aranha, o tio Ben lhe fala uma coisa muito interessante, que tudo tem a ver com a nossa fala de hoje. O tio Ben fita o Peter Parker, né? Ele não sabe ainda que ele, né, o sobrinho dele, é o Homem-Aranha, mas ele diz uma verdade que vale, que transcende a super-heróis. Ele diz uma verdade para o ser humano. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, o texto evangélico que nos serve de base à fala de hoje, ele está em São Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48, e em São João, capítulo 9, versículos 39, 40 e 41. Começando então por São Lucas, o evangelista anota o seguinte: o servidor que soube a vontade de seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Esse foi o texto de São Lucas, né? Em seguida, o texto de São João, no capítulo 9, né? Itens, versículos 39, 40 e 41, o evangelista também assim anota: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, se referindo a Jesus Cristo, óbvio, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, por acaso, também cegos? O que Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Muito interessante mesmo. Primeiro, abordando, né, comentando o texto de São Lucas, né, cuja temática básica é a quem muito é dado, muito é cobrado, e nos estabelece claramente os padrões de responsabilidade como sendo uma proporcionalidade em função daquilo que se sabe, uma proporcionalidade resultante do saber. E aqui, claro, né, nos textos evangélicos, numa passagem vivenciada por Jesus e o seu colégio apostólico, né? Então aqui nós temos, claro, a abordagem dos valores morais, a abordagem daquilo que, na verdade, era a prédica do que Jesus veio fazer à Terra, né? Inclusive, quando Jesus textualmente, né, anotado por São Lucas, quando ele fala essas em forma de uma história, né, em forma de quase que pode-se dizer uma semi-parábola, né, quando ele fala, por exemplo, aquele que soube o que o seu senhor queria e não fez, será digno de castigo, né? Isso resulta, como eu falei inicialmente, na nossa responsabilidade perante a vida. O que nós sabemos que temos que fazer? O que nós sabemos que devemos fazer? Eu penso que todos os que estão me ouvindo, invariavelmente, são cristãos. São cristãos, acreditam em Jesus, portanto, na sua prédica. Quer sejamos espíritas, quer sejamos católicos, quer sejamos protestantes, estudamos os princípios de Jesus Cristo. Acredito piamente que todas e todos que estão me ouvindo partilham desse consenso. Pois bem, a prédica de Jesus nos ensina, outro sim, a fazer o bem. Todos os ensinamentos de Jesus se coadunam, na verdade, em dois princípios básicos:
a busca do reino de Deus, a busca do mundo espiritual, ou seja, a espiritualização. Espiritualização essa conseguida com o progressivo e crescente desprendimento dos valores materiais, né? Do desprendimento, do apego, né? a coisas materiais. E o segundo pilar é o convívio uns com os outros. A regra de ouro, né? Fazer ao próximo tudo aquilo que desejamos que o próximo nos faça, e o corolário, né? Não façamos ao próximo aquilo que não desejamos que o próximo nos faça. E o que advém disso, o que está embutido nessa regra de ouro, o que está embutido nela é maravilhoso, porque o que está embutido é o princípio da nossa depuração, é o princípio no movimento espírita se fala muito da reforma íntima, e essa reforma íntima não pode existir, ela não acontece se não for pautada no amor. O que nos traz também a lembrança do maior mandamento, né, que Jesus também nos explicou. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Isso encerra, em linhas gerais, tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós devemos procurar. Então, quem conhece o Evangelho, quem já leu essas páginas do Evangelho, na Bíblia, quer seja no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, como eu me referi anteriormente, nós espíritas, se por acaso alguém que estiver me ouvindo for de fé católica ou for de fé evangélico protestante, a boa nova é a mesma. A boa nova é a mesma. Apenas o Espiritismo dá uma compreensão talvez mais lúcida, interpretando as parábolas, localizando no tempo e no espaço de hoje aquilo que Jesus disse há milênios atrás, né? Tanto é que o codificador, né, Allan Kardec, dissertando sobre o tema, ele escreve aqui ainda no item 2, a respeito da nossa responsabilidade, né? Eu acho que a essa altura, sem mais delongas, qual a nossa responsabilidade então perante a vida e perante o próximo? Se não é a de sermos benevolentes, de sermos humildes, de sermos misericordiosos, de sermos pessoas que cada vez mais buscamos nos desapegar dos laços terríveis que nos prendem aos bens materiais, às posses, ao cuidado do próximo, com o próximo, ou seja, a caridade. Não são esses os valores que devemos procurar, que devemos buscar, aliás, mais que isso, que devemos vivenciá-los todos os dias da nossa vida? Kardec, inclusive, anota um comentário muito interessante aqui no item 12, né, do texto citado. Em função do que acabamos de falar, Kardec anota: aquele, pois, que não aproveita as regras divinas, né, as regras de Deus para o seu aproveitamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. E aí chegou a hora de nós falarmos de proporcionalidade. E é hora talvez de nos lembrarmos também da parábola dos talentos. Fica até, de repente, como sugestão de leitura posterior, a parábola dos talentos. Lá na parábola dos talentos, os talentos que recebemos, temos a função de multiplicarmos. Então, agora na passagem não mais parabólica, mas na passagem do a muito será cobrado, a quem muito será dado, precisamos, cada um, e aí é de fórum íntimo, cada um de nós precisa refletir sobre o que temos, sobre o que foi nos dado, a saúde que temos,
o acesso a no mínimo 3 refeições que temos todos os dias, o acesso à água potável, água pura, límpida, saudável para beber, água para banhar-se, enfim. O acesso à cultura que temos, o acesso a roupas, a toda uma tecnologia, inclusive ora utilizada, né, no meio dessa pandemia. Temos acesso à família, temos acesso a amigos. E, o mais importante de tudo, tivemos acesso à Boa Nova. Tivemos acesso aos evangelhos de Jesus. Então, muito foi nos dado, muito nos foi depositado. Portanto, muito também nos será cobrado, muito também nos será pedido em troca, porque não é admissível que, sabendo o que sabemos, não é admissível que, tendo os conceitos tão puros do amor ao próximo, condição necessária inclusive para o amor a Deus, o conhecimento tão límpido que temos sobre a necessidade da caridade, que levou inclusive São Paulo a dizer que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem caridade eu nada seria. E aí o juízo que precisamos fazer de nós mesmos é: o que estamos fazendo então? Estamos multiplicando todas essas vantagens, todo esse conhecimento que obtivemos, que nos foi dado? Estamos fazendo então por merecer? Nos dias de hoje, conhecimento, alimentação, acesso à educação, acesso à cultura, tudo isso é poder. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, que possamos, com muita consciência e com muita lucidez, visualizar e entender em nossas vidas o valor real dessa passagem de Jesus. Porque nos toca, nós, cristãos dessa época, nós que estamos vivendo no mundo nessa época, em pleno julho de 2020, mais do que nunca precisamos ter a consciência dessa verdade, do amor ao próximo, do ajudar, do fazer valer, do arregaçar as mangas. Isso não pode ser só uma teoria, isso não pode ser uma filosofia linda, maravilhosa, com pixels mágicos de multicor. Se isso não for usado na prática, se isso não for apresentado para a sociedade, e são muitos os deserdados, são tantos os que não têm, muitos e muitos os que não têm sequer o básico, sequer o necessário. E lembram do com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Pois é, você, caro ouvinte, eu aqui que estou falando, somos os responsáveis também por eles. Bom, Kardec diz uma coisa interessante com relação, e ele dá até um exemplo, né? Já na segunda passagem, né? Já na segunda passagem, tem um interessante quando Jesus é interrogado pelos fariseus, né? Quando os fariseus perguntam: por acaso somos nós os cegos? E Jesus fala que não. Os fariseus eram os que detinham o conhecimento da lei. De fato, eles tinham conhecimento da lei e da verdade. Eles estudavam a Torá, eles estudavam os preceitos de amor ao próximo. Eles concordavam que o primeiro e principal mandamento era o amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Porém, não praticavam. Porém, não exerciam. Por isso que Jesus, muito justamente, os indicou como culpados, porque cegos eles não eram. E nós, espíritas, agora eu vou tomar a liberdade de falar não só a todos, claro, mas a mais circunscrever algo ao espírita, aquele ou aquela de fé espírita, porque nós já recebemos 3 revelações: Moisés,
Jesus Cristo e a revelação espírita. A mensagem vinda dos quatro cantos da terra, via mediunidade. Espíritos luminares, espíritos de muita sabedoria, nos mostraram, nos esclareceram, nos presentearam, aliás, com verdades imorredoras e com coisas outras que estavam oclusas, que estavam enevoadas. Então, muito mais responsabilidade nós temos. Muito mais responsabilidade nós temos. E no tocante ao espiritismo, que é muito difícil de desjuntar dos processos mediúnicos, né? E o médium, que este sim recebe esse talento, que lhe imputa muito mais responsabilidade. Muito interessante. E olha só o que Kardec, o que o codificador anota no final do texto. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado, será dado muito. E ele escreve ainda: os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é de se aplicar aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: verde um argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes uma trave diante do vosso próprio olho. A mediunidade, a santa mediunidade, cujo médium, como medianeiro entre esses dois mundos, espiritual e material, recebe as santas instruções. E às vezes, por muito egoísmo, por muito orgulho, crê que essa mensagem não lhe diz respeito, não lhe tem nada a ver. E muito se especula a respeito da vida de outrem, a respeito de qualquer outra pessoa menos a dele mesmo. E Kardec, Allan Kardec, está aqui nos convidando a tecer um olhar diferenciado, um olhar de que, aliás, nos advertindo de que, olha, observa se essa mensagem não nos cai. Observa se essa mensagem não encontra total compatibilidade com a nossa própria vida, pois muitos nos vêm a mensagem de espíritos sofredores, espíritos que cometem tamanhos erros, e no mundo espiritual, arrependidos, no mundo espiritual, cônscios dos erros que cometeram, muitas vezes tristes, em estados de grande perturbação advinda pelo arrependimento, às vezes pelo ódio, e não em poucas vezes, tocado pelo amor divino em relação ao próximo, querem consertar as coisas. E nós que aqui estamos, como diz no texto, ouvindo essas coisas, escrevendo essas coisas, ou seja, psicografando, psicofonando, audienciando, então, usando a vidência, devemos sim estudá-las, analisá-las, cada uma dessas mensagens, e ver se cada uma delas não podem ser dirigidas em tom de advertência, principalmente para nós mesmos, principalmente para quem está ouvindo. Segue aí a advertência. E de novo, vale a pena encerrar, né? Já estamos encerrando a minha fala, vale a pena repetir o que Allan Kardec escreve, né? Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado, será dado muito. Então vale a pena fazer a nossa parte.
Vale a pena ajudar o próximo. Vale a pena combater o egoísmo, o orgulho inerente a nós mesmos. Vale a pena cuidar da nossa revolução íntima, da nossa revolução moral, da nossa ascensão espiritual. Vale a pena investirmos no desapego, cada vez mais nos tornarmos desapegados. Temos muito a ganhar com isso. Temos um ganho em felicidade enorme se conseguirmos isso. Está em nossas mãos. O conhecimento temos, muito nos foi dado, com certeza, e podem ter certeza, muito também nos será cobrado, mas também Deus é maravilhoso, Deus é amor, muito nos será dado, mais ainda, se fizermos a nossa parte, se tivermos compreensão, se a cada vez mais combatermos em nós o orgulho e o egoísmo, essas duas chagas que nos impedem de evoluir, que nos impedem de exercer a nossa reforma íntima. É isso então, que essas reflexões possam pautar o desenvolvimento das nossas ações, dos nossos pontos de vista e, acima de tudo, o lugar. E esse lugar não é um lugar geométrico, é um lugar espiritual, mental, a que queremos atingir. Beijo no coração, paz e bem a todos e amemo-nos como Jesus nos amou.